Glória a Deus. Uma boa noite, a paz do Senhor a todos os queridos irmãos e amigos do canal Semeando a Fé. Eu sou o presbítero Francisco de Assis. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. É um canal novo, meus queridos irmãos, Semeando a Fé. Que Deus venha semeando a fé nos corações. Vamos inscrever nesse canal, vamos ajudar esse canal a ficar um canal forte, glória a Deus, para alcançar mais vidas através da semente, que é a palavra de Deus. Se inscreva aí, deixe o seu like, deixe o seu comentário, curte os vídeos, meus queridos irmãos e amigos. Eu vou estar trazendo aqui uma palavra que se encontra no livro aos Hebreus, capítulo 11. O tema da palavra hoje é exemplo de fé. Glória a Deus. Será como nós estamos na presença de Deus? Será que nós estamos tendo fé? Meus queridos irmãos, o versículo 1 fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Meus queridos irmãos, a fé, nós temos de, glória a Deus, acreditar naquilo que nós não se pode ver, olhar com o olho da fé, meus queridos irmãos. A pessoa que tem fé, ela acredita naquilo que não está diante dos seus olhos, meus queridos irmãos, que não vimos. Está falando aqui, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, por meio da fé. Que os antigos, os heróis do passado, os patriarcas, as pessoas, pela fé, confiavam em Deus. Deus muitas vezes fazia promessa e se cumpria. Promessa que ali diante dos olhos, ali naquele momento, não estava a revelar. Mas por passar do tempo, o nosso Deus a revelava. E aqui fala: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, meus queridos irmãos. Nós não vimos o Criador, que foi Deus, criando todo o universo. Mas nós cremos, meus queridos irmãos, com o olho da fé, que foi o nosso Deus, que foi o Criador, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o exemplo a seguir, meus queridos e amados amigos do canal Semeando a Fé. Glória a Deus. Exaltação baseada nas expressões do trecho do feito acima. Glória a Deus, as expressões, meus irmãos. Os antigos heróis da fé da era pré-cristã, como os estão alistados neste capítulo. Quem está listado aqui nesse capítulo, meu irmão? E a palavra do Senhor fala que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala, meus queridos irmãos. Pela fé, Abel, ele deu a melhor oferta, o maior sacrifício a Deus. E aqui a palavra do Senhor também está usando aqui um exemplo dos heróis do passado. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Pela fé.
Enoque era um homem que tinha muita fé. Pela fé ele não experimentou a morte. Ele foi arrebatado. Meus queridos irmãos e amigos do canal Semeando a Fé. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensará aqueles que o buscam. Aqui está dizendo que a fé é o firme fundamento, meus queridos irmãos. Está falando que sem fé é impossível agradar a Deus. E está falando que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe. Nós não vimos Deus, mas pelo olho da fé nós cremos, meus queridos irmãos. Esse é um exemplo de fé. Não nós ter aquela fé de Tomé, que depois que Jesus morreu, que ressuscitou, que apareceu primeiro a Maria Madalena, que apareceu alguns dos seus discípulos, e Tomé, que era fraco, não estava ali naquele momento, quando os seus discípulos disseram que Jesus tinha ressuscitado, que tinha aparecido para eles, que Tomé, ele falou que só acreditava, só cria se ele visse, se ele tocasse em Jesus, se ele tocasse ali, no lugar ali dos cravos, onde foi posto os pregos, ali na mão de Jesus. E Jesus falou, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, meus queridos irmãos, um exemplo de fé é acreditar naquilo que não está diante dos nossos olhos, daquilo que não está revelado ainda, aquilo que está em oculto, meus queridos irmãos. É uma fé dessa que Jesus procura nos seus cristãos, no seu povo escolhido por Ele, meus queridos amados irmãos. Aí aqui também ainda está usando outros heróis da fé, exemplo. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se via, motivado por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família por meio da fé. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé, meus queridos irmãos. Pela fé, o patriarca Noé foi obediente à palavra de Deus. Quando Deus olhou para o mundo e não viu um justo sequer, mas Noé, ele viu que Noé era justo, era um homem reto nos caminhos do Senhor. E ele ordenou ao patriarca Noé que fizesse a arca, glória a Deus, que ele pregasse ali para aquela geração, que o dilúvio ia vir, que muitos não creram na pregação do patriarca Noé, que Noé conseguiu ali pela fé salvar ele mesmo e salvar sua família, ao total 8 pessoas e o casal de cada animal. Isso aqui é um exemplo de fé, meus queridos irmãos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, primeiro Abraão, Deus chama Abraão, lhe faz promessa. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão, ele estava ali na zona de conforto, que era um homem próspero. E o Senhor ordenou ele que ele fosse para uma terra de peregrinação. E ele foi obediente, tendo ele 75 anos de idade. Ele foi obediente à voz do Senhor. Pegou toda sua riqueza, pegou ali todos os seus empregados, também o seu sobrinho Ló, e a sua esposa, Saraí, na época, glória a Deus, e partiu. Ele olhou com olhos da fé. Ele creu no nosso Deus, pela fé.